Na minha igreja já tenho músicos, professor. Como que eu vou começar se na minha igreja já tem músicos? Muito simples, gente. Nunca é demais para poder estar tocando. Então, quer ver alguns exemplos para vocês? Primeiro, você não precisa começar a tocar com a banda principal. O objetivo principal de tudo isso é o quê? É vocês adorar a Deus e servir na sua congregação. Então, se você é muito iniciante, começa a tocar nos cultos que não tem músico nenhum. Toca no culto de Santa Ceia, ou se tem músicos, toca no culto de escola dominical, ou toca no culto de oração que não tem músicos, num culto de semana, ou num culto no lar, num grupo de célula, para você poder ir desenvolvendo e melhorando. Agora, se eles te ajudarem, se for um grupo de louvor que estiver disposto a abrir esse espaço para você poder estar tocando também, o teclado existe vários sons diferentes. Aqui o meu teclado está com som de piano com pad. Mas um pode simplesmente tocar o som de pad sustentado, só marcando, por exemplo, isso aqui, ó. E o outro pode estar tocando o piano, fazendo o ritmo, por exemplo. Enquanto um faz o som de pad, o outro faz o ritmo. Ou enquanto um toca o hino em ritmo, o outro pode tocar em dedilhado, ó. Eu posso tocar em dois teclados, porque um teclado vai estar fazendo um fundo musical que a gente chama de camadas, e o outro pode estar fazendo um som de piano. Ou um pode estar fazendo ritmo e o outro pode estar fazendo dedilhado. Se o irmão da sua igreja é mais experiente, você vai tocar a linha de teclado mais simples, só marcando os acordes, enquanto ele vai fazer os dedilhados, por exemplo, introdução. Mas sim, tem espaço para todo mundo. Quantas bandas que vocês não já viram que tem mais de um teclado? Várias bandas. Então tudo tem a ver com a forma que você estuda. Mas a oportunidade, como eu sempre falo, não fique esperando ela bater aí na sua porta. Você tem que criar essas oportunidades. Muita gente fica, que eu não tenho oportunidade na igreja. Gente, a gente não ganha oportunidade, a gente cria oportunidade. Se por acaso a banda da sua igreja não abrir espaço por eles já estarem entrosados, tocar mais tempo, não ceder um espaço para quem é mais iniciante, começa servindo sozinho no culto que não tem ninguém. E aos poucos você vai desenvolvendo até você galgar também esse espaço. Todo mundo já nasce e já começa o seu ministério na igreja sendo pastor, gente? Não poucas pessoas são pastores. E para ter um pastor na igreja, normalmente existe ali, vamos dizer, não é uma carreira, mas existe uma sequência, um passo, porque pastoreado é um chamado, mas é como se fosse uma carreira que você vai galgando novos patamares. É a mesma coisa na música. O pastor, ele começa como um membro, depois como um diácono, talvez, um presbítero, aí ele sobe para poder ser um auxiliar do pastor e vai galgando novos horizontes conforme ele vai desenvolvendo e ele vai aprendendo mais sobre a Bíblia, tendo experiência. A mesma coisa também no teclado. Muita gente às vezes está começando agora e fala, eu quero começar a tocar na banda principal de domingo. Talvez você está muito no começo, então começa servindo nos cultos que não tem ninguém. Num culto no lar, usa seu trabalho, o seu talento, o seu conhecimento para fazer musicalização, por exemplo. Tem um irmão que faz aula de violão com a gente, que é um dos nossos alunos, que ele toca em hospital. Tem outros que usam o teclado para poder fazer evangelização, tocar em cruzadas. Outro toca no culto de oração, outros tocam em culto que não tem músico nenhum que está precisando. Então a gente tem que entender que a gente está na obra de Deus para poder servir. E você vai servir aonde? Aonde está precisando, não aonde não está precisando. Então você vai desenvolvendo e aos poucos você vai subindo até você estar experiente a ponto de tocar com a banda principal. Ou se na sua igreja não tem músico nenhum, você pode fazer assim e ser o primeiro a começar a ajudar e contribuir com o seu talento, com o seu chamado na congregação de vocês, tá bom? E se eu ficar travado, o que fazer? Essa questão de travado, gente, é muito comum porque muitas pessoas, às vezes, ficam prestando atenção no que as outras pessoas vão estar falando. A gente vai ter uma aula, inclusive, sobre isso. A partir do momento que você entende que as críticas ou o que as pessoas estão pensando da gente não importa, fica muito mais fácil. Só que a gente ainda está muito preso a isso. Eu vou trazer exatamente uma aula em cima desse tema. Mas muitas pessoas falam, e se eu chegar lá na hora e eu rir e as pessoas rirem de mim? E se eu errar na hora? O que eles vão achar de mim? E se quando eu for tocar eu esquecer um trecho do hino? Vocês percebem que aqui o foco está completamente deturpado e distorcido?
Porque enquanto você estiver preocupado com isso, você já deixou o mais importante de lado, que é a adoração. Você está indo na igreja para quê? Para impressionar os irmãos? Você está preocupado com o que eles vão pensar ao falar de você? Ou você está indo adorar a Deus e entregar o seu melhor? Porque quando a gente entende isso, tudo fica muito mais claro. Se eu tenho um propósito genuíno, principal, e tenho esse entendimento, essa consciência, que eu estou indo na igreja para adorar a Deus, o que as pessoas vão falar, tanto faz, tanto fez. Se eu errar ou se eu acertar, tanto faz, tanto fez. Eu não estou preocupado com a opinião das pessoas. Eu não estou preocupado se eu vou errar ou não. Eu estou preocupado se Deus vai agradar do meu louvor ou não. Então, se você está indo para adorar a Deus, todas essas questões ficam de forma secundária. Agora, se você ficar preocupado com o que as pessoas vão achar de você, se elas vão rir de você, se você esquecer, se você errar, você nunca vai começar a tocar. Por quê? Porque o seu propósito, a sua mentalidade está no lugar errado. Então a gente tem que entender isso e saber que a gente está indo para adorar a Deus. Mesmo você sendo iniciante, você deve começar. E um exemplo disso, é tão séria essa questão, é da nossa aluna Ruth, que ficou travada por 45 anos justamente por conta disso. A nossa aluna Ruth, ela tentou aprender a tocar teclado e no primeiro dia que ela foi tocar na igreja dela, ela viu que o irmão dela, irmão de sangue dela, estava lá no meio da igreja e deu uma risadinha, um sorriso. E ali ela percebeu que ele estava tirando o sarro dela. E nesse meio tempo ela bloqueou, guardou o teclado dela e nunca mais relou a mão, nunca mais tentou tocar na igreja. E passaram 45 anos, gente. Você tem ideia do que é 45 anos? É muito tempo. Passou 45 anos para ela retomar os estudos, ver o nosso método para ela aprender e começar a tocar na igreja. E hoje ela adora a Deus de forma genuína, ela entendeu o propósito dela e hoje ela adora a Deus com excelência na congregação dela. Hoje ela é a tecladista principal da igreja dela. Ela faz parte da banda oficial, ela pode estar adorando a Deus agora com excelência junto com o marido dela que toca contrabaixo. Mas levou-se muitos anos até ela voltar. Mas tem muitas pessoas que nem sequer começam. Por quê? Porque está com a mente, com a cabeça no lugar errado. Confere aqui, ó, o resultado da nossa aluna Ruth para vocês entenderem um pouco mais sobre essa história.